sabe que Flávio Bolsonaro é filiado ao Partido Liberal e apareceu registrado como membro do Missão. Ele, então, está tendo dificuldade de registrar sua campanha. A mudança de partido no sistema impede, neste momento, que o PL registre a candidatura do parlamentar no Tribunal Superior Eleitoral. A certidão que mostrou esse erro foi emitida pelo TSE às 11 horas e 13 minutos de hoje e aponta que Flávio está com a filiação regular ao Missão desde quarta-feira, ou seja, que ele teria trocado de partido ontem. O mesmo documento registra que ele estaria desfiliado do PL também na quarta. Segundo aliados de Flávio Bolsonaro, o jurídico da campanha investiga o que pode ter provocado essa alteração e, de acordo com eles, uma das suspeitas é um ataque hacker, que pode ter mudado a filiação partidária do Flávio Bolsonaro. Membros da campanha afirmam que a legenda pode acionar a Polícia Federal para investigar esse caso. A situação também afetou os planos da campanha para formalizar a candidatura do senador. Ele havia indicado que faria o registro no TSE nesta quinta-feira, mas o PL, claro, não consegue fazer o registro por conta dessa mudança partidária. O prazo para que as coligações e partidos registrem os seus candidatos termina no próximo sábado, dia 15 de agosto. Essa certidão do Tribunal Superior Eleitoral informa que os dados sobre filiação são baseados nos lançamentos feitos pelos próprios partidos no sistema. O documento ressalta ainda que essas informações são inseridas sob responsabilidade das legendas e que a certidão tem presunção apenas relativa de veracidade. No histórico apresentado pela Justiça Eleitoral, a filiação de Flávio ao PL constava desde novembro de 2021. O sistema registrou a desfiliação ontem do Flávio Bolsonaro ao PL e, na mesma data, a entrada à Missão. Eu quero discutir esse assunto. Pessoal, eu tenho o Mano e o Felipe aqui comigo. Mano, olha, gravíssimo essa mudança. O Tribunal Superior Eleitoral colocando toda a responsabilidade no partido, que é quem insere os dados no sistema que se chama filia. Agora, certamente o partido não faria isso, até porque precisa registrar a campanha do Flávio, faria isso hoje, mas vai ter que correr para resolver esse problema até o próximo sábado. Então, falando aí de inteligência artificial, estamos falando sobre tecnologia em um país que a gente usa a urna eletrônica. E se o sistema filia do Tribunal Superior Eleitoral está sendo invadido, olha a gravidade dessa situação no início de uma campanha eleitoral. Olha, Neila, eu sou muito mais pela hipótese de uma molecagem aí, de alguém ter inserido os dados do Flávio Bolsonaro dentro do sistema do TSE, do que exatamente uma invasão, Porque como que funciona o sistema de filiação partidária? Basicamente, quando um partido vai lá no TSE e insere aqueles dados, automaticamente o sistema do TSE usa a regra eleitoral de que uma filiação nova cancela a filiação anterior. Então, isso é meio automático. O fato de terem feito uma filiação do Flávio por meio do partido Missão gera o cancelamento da filiação dele no PL. Então não é que alguém invadiu o sistema do PL. Não, o sistema é um só. Os partidos têm acesso para fazer o registro de candidatura e, hoje em dia, muitos partidos fazem automações. Então o partido tem o seu próprio sistema de filiação que, com automação, pega os dados da filiação dentro do sistema do partido e faz a transferência daqueles dados para o sistema oficial, que faz a gestão das filiações pelo TSE. Eu imagino que o Missão, que é um partido bastante nativo tecnológico, tenha feito a automação do processo, para que, quando alguém se filia ao Missão, automaticamente o sistema do partido envie esses dados ao TSE. Ou seja, a hipótese mais plausível do meu ponto de vista, e aí vale o contexto, eu já tive na minha história o cargo de dirigente partidário, Eu fui dirigente no PSL lá atrás, antes do Bolsonaro entrar no partido. Então, eu conheço um pouco
dessas burocracias. E o ponto é que provavelmente tem o Missão deve ter feito a automação entre o seu sistema e o sistema do TSE e alguém malandramente deve ter pego os dados do Flávio, que não são difíceis de achar na internet, né? Porque você, qualquer um que pega o CPF de alguém que vai no site do TSE consegue ter acesso aos dados eleitorais, o nome da mãe do Flávio Bolsonaro também é publicamente conhecido, então não é difícil, é muito mais uma malandragem. Alguém aí deve ter pego os dados, inseriu no sistema de filiação do Missão, que deve estar automatizado e gerou essa confusão. Agora, é claro que é preciso ter aí o bom senso de cancelar essa filiação, que claramente foi a revelia do Flávio Bolsonaro, né? E tentar localizar quem foi o malandro que fez isso, porque isso também é crime, né? Isso é falsidade ideológica. Ninguém pode pegar os dados do coleguinho. O Felipe não está se aguentando. Ninguém pode pegar os dados do coleguinho e filiar ele a outro partido político. Olha, abriu a imagem aqui, o Felipe já estava rindo, eu já quero ouvir a opinião dele sobre isso. E depois, no final, eu tenho uma dica para contar para vocês. Vamos lá, Felipe. Eu gostei dos termos que o Mano usou, Nila. Malandragem, molecagem, né? E é impressionante como o Mano consegue discorrer com uma certa elegância, né? Sobre um tema tão técnico como esse, né? Filiação. Também que eu sabia que o Mano já foi dirigente partidário. Mano, eu acho que ele explicou muito bem como é que funciona essa questão, né? E realmente, na minha opinião, foi uma malandragem, uma molecagem. Spirit Porco tem em todos os lugares e alguém fez essa malandragem contra o Flávio Bolsonaro. Agora, o que eu espero é que o TSE seja eficiente e rápido nessa resolução dessa questão, que, na minha opinião, é um não problema, né? Todo mundo sabe que o Bolsonaro é do PL, todo mundo sabe que o Bolsonaro é o candidato à presidência da República pelo PL, todo mundo sabe que o Bolsonaro não se desfiliou ao PL. Isso deveria ter sido ser resolvido de uma forma tão rápida, em 5 minutos, né? Muda lá o sistema, tal, resolve, pode registrar a candidatura aqui agora e acabou, né? E aí abre uma investigação, porque, como o Mano colocou, né, colocar dados pessoais de uma pessoa em dados públicos é crime, é falsidade ideológica, né? Então, que abre uma investigação depois, encontre quem foi o malandro, quem foi o moleque que fez essa molecagem contra o Flávio Bolsonaro. Olha, o que eu ia falar para vocês, o que o Mano falou da facilidade de colocar os dados das pessoas nos sistemas, é que em uma conversa aqui com a produção da TV Metrópole, certa feita, disseram que quando você quiser se vingar de um ex-namorado, basta você colocar o nome dele, o CPF dele, e registrá-lo como mesário. Então fica a dica aí para quem quiser usar da malandragem, que o Mano está dizendo, pode usar a malandragem aí para se vingar do seu ex-namorado. Neilinha, tá? Diga. Neila, acabei de colocar o Mano como mesário nas eleições aqui, ó. Sacanagem, rapaz. Não é possível uma coisa dessa. Estarei por um bom motivo trabalhando no dia da eleição. Todos nós estaremos. Eu vou ser cancelada pelo Tribunal Superior Eleitoral depois de contar essa dica aí. Ou pelo Tinder, depois de contar essa dica aí para vocês. Bom, vou chamar mais um intervalo comercial, muito breve, tá, pessoal? Intervalo comercial rapidinho para quem nos assiste aqui no YouTube, na Fast TV, no Contexto Metrópolis. A gente volta com a nossa programação normal aqui pro YouTube.